Olá, o RDTV traz agora um boletim da apuração dos votos nas eleições 2016 em todo o estado. Mato Grosso está praticamente com todos os municípios com votos apurados, 100% apurados. Nós vamos comentar aqui, trazer para você os principais resultados das cidades polo do estado e estamos aqui hoje com a editora-chefe do site RD News, Patrícia, que está conosco para também comentar um pouco, né, Patrícia, como é que estão sendo os resultados e as surpresas, né, dessas eleições, né? Pois é, Lídice, de fato, muitas surpresas, principalmente em alguns municípios onde se acreditava que os gestores seriam reeleitos. Em Cuiabá, seguiu a tendência, né, das últimas duas pesquisas, tanto a Gazeta Dados quanto a Ibope, davam Wilson Santos e Emanuel Pinheiro no segundo turno, que é o que acabou acontecendo. A gente vê aqui, né, a gente já tem aqui os 100% de votos apurados em Cuiabá, né, os números nós podemos mostrar aqui para quem está nos acompanhando. Emanuel Pinheiro ficou com 34,2%, Wilson Santos 28,4%, ficou uma dobradinha aí, PMDB, PSDB, no segundo turno. Pois é, dois deputados que carregam aí muitos desgastes, então vai ter muito ataque, a gente pode esperar esses ataques que começaram agora na reta final, né? E a surpresa foi o procurador Mauro, que se tornou, a gente chama de cavalo paraguaio, né? Correu e despencou no finalzinho ali da corrida eleitoral e acabou dando Wilson e Emanuel, o que tende a ser aí uma disputa muito acirrada. Você acredita que nessa disputa de segundo turno vai haver muita troca de acusações, como aconteceu aí já nesse finalzinho de campanha do primeiro turno? Com certeza. Vai vir de novo Pacenas, Esmeraldas, FAP, enfim, vai ter de tudo, né? Ambos, por terem carreiras longas, né, carreiras políticas, têm muitos desgastes. E para o Emanuel, com certeza, enfrentar o Wilson vai ser mais difícil. Ele leva vantagem porque o Wilson tem bastante desgaste, né? A gente sabe que a rejeição dele é altíssima, beira os 40%, estava em 45%, 46%. Entretanto, o Wilson, assim como o Emanuel, é muito bom de papo. Então, os debates, as discussões, os programas tendem a ser, assim, bastante equilibrados. Até foi uma campanha muito curta, né? E ele conseguiu reverter essa situação de rejeição em pouquíssimo tempo, né? Você acredita que essa estratégia que ele utilizou de pedir desculpas, né, desculpas para o eleitor pelos erros passados, essa estratégia de marketing pode ter ajudado um pouco para essa virada? Foi pouquíssimo tempo, né? Sim, pode sim. Eu conversava hoje com o Avalone, Carlos Avalone, presidente do PSDB em Cuiabá, e ele disse o seguinte: no começo, as pessoas não queriam nem abraçar o Wilson. Tinha tanta raiva que ele ia para as ruas, ia para as caminhadas, as pessoas não queriam nem abraçar. Depois, segundo ele, passaram a querer pelo menos conhecer as propostas. E aí, aos poucos, ele foi subindo. Ele acredita que sim, é possível superar esse desgaste e aí vencer a Prefeitura de Cuiabá. Lembrando aí que o segundo turno das eleições vai ser no finalzinho de outubro, dia 30 de outubro, então tem menos de um mês para as campanhas e aí já começa nessa semana mesmo, né? Eles já começam a ir para as ruas, né? Muita sola de sapato, muito guaraná ralado para aguentar e vamos ver aí como que vai ser a estratégia de marketing de cada um. Eu também conversava com o Valtenir no Centro de Eventos Pantanal, que aí seria do outro lado, né? E ele avisou que o grupo não vai levar sem bater também, que se vier ataque, eles vão responder à altura. Bom, vamos seguir adiante, que a vamos, gente vai sim. ver então as outras cidades que nós temos aqui. Você está vendo essa tela aqui? É a tela do site RD News, que trouxe aí a apuração desde o início, né, do trabalho lá do TRE. Várzea Grande já está contando aqui com 100% de votos apurados. E como previsto, né, Patrícia, deu a Lucimar um massacre, né, da família Campos. Um retorno, né? A Lucimar está aí há 14 meses, né, no comando de Várzea Grande. Conseguiu a olhos, assim, para quem caminha, eu moro em Várzea Grande, a gente percebe uma melhora, né? E para quando está muito caos, qualquer melhora faz sentido, né? Família Campos fortíssima. E já era esperado. Taborelli 16,5%. Taborelli, eu acho que a gente pode dizer que é o grande derrotado dessa corrida eleitoral. Porque durante esse período ele perdeu um mandato de deputado, né, para o Barranco, por uma questão de descongelamento de votos. E agora perde de uma forma, assim, bem perdida, vamos dizer assim, em Várzea Grande. E agora fica
a ver navios. E é um deputado que comprou muitas brigas e que deve ter dificuldade, inclusive, de conseguir, sei lá, um cargo no governo Pedro Táxi, por exemplo. E lembrando aí que a família Campos sofreu uma derrota grande em eleições passadas, com o Júlio, né, tentando retornar. Com a própria Lucimar, né, também que perdeu. E aí, graças às sucessivas administrações, a gente teve Murilo Domingos, que foi muito complicado, Tião Dazaeli, que foi muito complicado, o Wallace, que acabou sendo cassado, né, aí no ano passado. Então, assim, tudo corroborou, tudo foi aí, acabou desaguando na água dos Campos, e eles souberam aproveitar muito bem essa oportunidade. Bom, vamos para Rondonópolis, que também tem surpresa por lá, né? Muita Rondonópolis surpresa. Com 100% apurado. Pois é, o retorno triunfante de José Carlos do Pátio. Eu acompanhei a posse do Zé do Pátio quando ele foi eleito, e assim, foi uma coisa que para mim foi até surreal, dado o populismo dele. Ele sai do mandato cassado muito desgastado, com pecha de centralizador, ia para aquele hotel despachar, enfim, e agora volta triunfante. Venceu os grupos aí de Adilton Saquete, Blairo Maggi, Carlos Bezerra e o prefeito Percival, que tem um perfil populista, né? Para mim é uma grande surpresa. Nós só lembrando aí, para quem está nos acompanhando, então, Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio ficou com 36,2% dos votos, considerado então eleito. Percival Muniz, do PPS, com 34,8%. A diferença foi até pequena, né? A gente tem aqui os números de votos: 39.352 para Zé Carlos do Pátio e 37.796 para o Percival Muniz. Os três ficaram durante a apuração. O Rogério Salles chegou a ficar em primeiro, o Percival, o Zé do Pátio alternou bastante. No finalzinho deu mesmo ali o Pátio e o Percival se alternando, e o Pátio bem na reta final conseguiu aí o fôlego necessário para ser eleito e deve estar comemorando muito. A gente pode esperar discursos bastante emocionantes. Vamos então para Sinop. Sinop também com 100% dos votos apurados. Rosana Martinelli ficou aí em primeiro lugar com 39,6% dos votos em Sinop. São 23.981 votos. Nenhuma surpresa, né? Já era esperado, né? Grupo de Rosana, que é o mesmo grupo de Juarez, apesar das operações e de tudo mais, conseguiu ser eleita, mas não com a vantagem que era esperada, né? Se falava até em 50%, foi bem apertadinho, 39,6% a 34%, mas é a sequência do grupo Juarez aí no poder, e Nilson Leitão perde mais uma vez. Mesmo com o governador, mesmo com grandes forças políticas indo para lá, não deu para o Roberto Dorner. Vamos então para Barra do Garças. Barra do Garças deu Roberto Farias também, como Várzea Grande, com 72,3% dos votos sobre o segundo lugar, o Sandro Sagim. Também muito era esperado, né? Muito, muito esperado. E é uma cidade importante para o PMDB, porque a gente tem que pensar também nessas cidades polos, né? Nessa briga entre a ala do governador e a ala de Bezerra e Companhia Limitada, que ganharam Sinop, ganharam Barra do Garças, então são cidades muito importantes. Perderam em Rondonópolis, podem ganhar em Cuiabá, então vamos ver como que vai ficar essa briga toda aí também de divisão partidária, né? Cenário político, né? Cáceres Francis Mares ficou com 62,9% dos votos, o que representa aí mais de 22.300, a gente está com um percentual ainda, não da totalização de 100%, mas deu aí mais de 22 mil votos para o Francis Mares, que também era previsto. Era previsto. O Francis saiu do PMDB, né? Não podemos esquecer disso. Era Silval de carteirinha, agora é Pedro Táxi, né? Foi pro PSDB. Mas já era esperado, visto que os candidatos, né, o Adriano, ex-reitor, não conseguia fazer frente mesmo, e aí os grupos lá se uniram, né, o próprio deputado Leonardo, que era oposição, passou a apoiar Francis, em respeito também ao governador. Aí é uma cidade que o grupo do governador venceu, uma cidade importante. Agora nós temos mais uma surpresa, ou uma grande surpresa. Um dado interessante aqui, que é Sorriso, né? O Ari Lafim com 54,1% de percentual, 21.008 votos. Ele ganha a prefeitura de Sorriso.
Pois é. Sorriso, eu costumo dizer que é uma cidade muito interessante, né? Porque lá é como se a gente tivesse uma risca. De um lado o grupo do Mauro Sávio, do outro lado o grupo do Zé Domingos Fraga. E venceu o grupo do Zé Domingos Fraga. Né? O Mauro Sávio, que é muito forte lá, que apoia o Dirceu Rossato, né? Acabou perdendo. A gente acreditava, se pelo menos nas pesquisas e pelo acompanhamento da eleição, que o Dirceu ganhasse. Né? Mas o Ari Lafim veio forte, apoiado pelo governador, apoiado por alguns deputados fortes também, que fizeram muita campanha lá, e houve uma virada bastante interessante em Sorriso, cidade importante. A gente vê aí que foi uma disputa bastante equilibrada, né? Porque o Dirceu Rossato ele ficou com 45,2% dos votos, o terceiro lugar, nem 1%. Então, Foi pau a pau, a gente costuma dizer, né? Mas para mim foi uma surpresa particularmente, embora eu soubesse que o Ari Lafim, ele é ex-secretário do ex-prefeito Chico Bedin, Chicão Bedin também é do grupo do Zé Domingos, né? Ele já vinha se articulando há algum tempo para ser candidato a prefeito, chegou a tentar já outras vezes e agora veio forte com o apoio do governador e acabou levando. Então vamos agora para a Alta Floresta, também uma prefeitura que trouxe aí um resultado não muito esperado, o doutor Aziel do PMDB, né, com 44,6% do percentual contra 44,1% da Maria Isaura. Olha aqui a diferença, 11.759 votos para o doutor Aziel e 11.628 votos para Maria Isaura. Me surpreendeu por dois motivos. Aziel está no comando da prefeitura, é óbvio que isso favorece o uso da máquina pública, a gente sabe que de uma forma ou de outra, não que seja crime, né, mas pelo fato de você ser prefeito, você obviamente tem alguns benefícios. Ele está muito desgastado e a Maria Isaura saiu de uma gestão excepcionalmente avaliada, ela saiu com mais de 70%, se minha memória não estiver equivocada, de avaliação positiva. Então o retorno dela era considerado quase como líquido e certo. Mas o grupo do PMDB, grupo de Romualdo Júnior, deputado também, forte lá em cima, conseguiu aí reverter esse desgaste do Aziel, pelo menos assim, conseguiu vencer. No fôlego, né? No último fôlego. Tangará da Serra, nós temos aí então o Fábio Junqueira com 39,2%, 18.063 votos em cima do REC Júnior do PSD, que ficou aí com 31,6% dos votos. Patrícia, também era o previsto. Fábio Junqueira tem bastante desgaste, muitas ações na justiça por improbidade administrativa, ele se diz perseguido, né? Está no comando da prefeitura e foi reeleito, mais uma cidade PMDB, se vocês perceberem, está aí conseguindo várias cidades polo, muito importante, né? Tangará da Serra, na minha opinião, o resultado se deve muito pelo fato dos grupos políticos terem se dividido. Foram muitos candidatos de vários grupos divididos. O grupo do Masson, do Saturnino Masson, ficou de um lado, o grupo do Wagner Ramos de outro, e assim por diante. E acabou levando aí, então, o Fábio Junqueira e o REC Júnior com uma segunda derrota. A primeira não foi eleitoral, né? Vamos lembrar que ele perdeu para a ProSoja, a presidência da ProSoja, para o Endrigo Dalcin, mas agora sofre aí mais uma derrota. Agora a gente já passou aqui, fizemos uma pesquisa para ir para a cidade de Lucas do Rio Verde. Você que acompanha o site do RD News, ali tem as principais cidades, né? Mas você também pode fazer a pesquisa, como a gente fez aqui, você buscar a sua cidade. Então nós fomos para Lucas e aqui é uma curiosidade, o que aparece, né, que o TRE demonstra é 100% de apuração, com o Binotti tendo 100% dos votos, mas na verdade não é exatamente isso, né? Porque Lucas do Rio Verde tem uma situação peculiar também, né? Teve registro cassado do Piveta. Ontem, né? Tarde da noite, nesse sábado, tarde da noite. Apagar das luzes, né? Com certeza, se a gente for ver, interferiu no resultado. O resultado foi por menos de 300 votos de frente, né? O Piveta, que é tido como um bom administrador, perdeu, né, para o grupo do vice-governador Carlos Fávaro, que fez campanha forte em Lucas. Afinal de contas, lá é a sua cidade. Ele tentou compor com o Otaviano, não foi possível porque ele queria indicar o vice. No fim, resolveu comprar a briga e acabou ganhando por uma margem pequena. E com certeza com interferência da decisão de ontem,
o Piveta perdeu, foi uma surpresa, uma das maiores surpresas dessa eleição. Né? A gente tem aqui os votos que o Piveta conseguiu, né, nessa eleição, 14.166, que ficam congelados, então, porque aí ele vai recorrer, vai ao TSE e aí... Mas, de qualquer forma, o Binotti não interfere, porque o Binotti ficou com a maioria de votos, 14.408 votos. Vamos, então, a Diamantino. Terra cidade do ministro Gilmar Mendes. Né? Diamantino, bom, quem ganhou aí o Eduardo Capistrano, do PDT, com 65,2% dos votos. Né? Então, eu pesquiso aqui. Diamantino era previsto também? Era previsto também, era previsto. É um grupo bastante forte, o grupo do Eduardo Capistrano, né? Então não temos surpresa não em terra de Gilmar Mendes, não. É uma eleição que era considerada tranquila. Então ficou Eduardo Capistrano com 65,2%, com 7.527 votos, contra Valdinei Teodoro, PSB, com 28,9% e 3.337 votos. Enquanto eu procuro aqui, pesquiso direitinho, vamos a Chapada dos Guimarães. Né? Chapada dos Guimarães, então, Thelma, esposa aí do falecido ex-governador Dante de Oliveira, é a nova prefeita. Venceu Gilmar Melo numa disputa assim muito apertada e que era considerado o Gilberto favorito. Ele que ganhou e não levou da outra vez, né, na última eleição, agora veio forte, acreditava que ia conseguir obter a vitória e perdeu para Thelma de Oliveira, PSDB, outra cidade importante que o partido do governador Pedro Taques consegue. Já era esperado que fosse uma disputa bastante acirrada, tendo em vista que Thelma, ex-deputada federal, enfim, esposa de Dante de Oliveira, ela tem, né, o seu prestígio entre o eleitorado e era esperado então que ela obtivesse um bom desempenho, mas não talvez que fosse a vencedora, né? Era esperada na verdade um equilíbrio mesmo entre os dois candidatos. A gente sabe que o acesso ao site RD News, como nós estamos gravando em tempo real aqui, está muito grande, a gente tem acompanhado aí, muitas pessoas acompanhando, às vezes demora um pouquinho para atualizar, mas eu vou só passar aqui, então, só para você saber, você que nos acompanha, os votos de Chapada. A Thelma recebeu 44,6% dos votos, com 5.110. E o Gilberto Melo, 43,1%, com 4.928, uma diferença pequena, né? Vamos falar de Juara, então, que também tem algo que pode surpreender aí, que surpreendeu na votação, Patrícia. Juara. Na verdade, Juara não foi surpresa, né? Foi, vamos dizer assim, a manutenção dos grupos. Grupo, né? Oscar Bezerra e Luciane Bezerra agora tem uma vaga na Assembleia e comandam Juara. Oscar, marido dela, que foi prefeito, né, de Juara, ela era deputada e agora vira prefeita. Com uma dobradinha aí. Exatamente. Né? O grupo deles é muito forte, sempre foi. Né? É uma família, principalmente a família da Luciane, é uma família que tem assim, muito prestígio e dinheiro, né, em Juara. E lá vinha-se essa alternância entre os grupos do Riva e o grupo da Luciane. Como a gente sabe que o Riva teve muitos problemas, né? Agora chegou a ser preso, enfim. A família tentou emplacar o priminho Riva, mas não pôde porque ele tinha problemas também com a justiça. Então a Luciane teve uma eleição bastante tranquila. Ela teve não tão tranquila, né? 55,7 a 44,3, que era o Pedro Cobo, que era apoiado então pelo grupo da Janaína Riva, José Riva, enfim, a família Riva. Ela acabou vencendo, não foi tanta surpresa, mas foi uma eleição bastante equilibrada. E agora os Bezerras e as Zóias, né, que é da família da Luciane, continuam comandando a prefeitura de Juara. Ela tinha um dos parentes dela como vice do atual prefeito, né? Então eles continuam aí nesse posto. Estamos quase encerrando. Aqui tem Primavera do Leste, que nós pegamos a apuração aí já perto do final. E essa foi outra questão também que ficou, vai ficar meio indefinida por conta dos votos, né, do Getúlio Viana, que os votos dele foram indeferidos com recurso. Ele recebeu aí mais de 18.693 votos, até os 97% de apuração, contra o Dr. Paulo do PMDB, que ficou com 10.444 votos, Patrícia. Pois é, Getúlio é muito forte em Primavera, né? Mas tem muitos problemas jurídicos.
Então, assim, a gente não sabe como que isso vai refletir lá na Justiça. Ele já perdeu em primeira e segunda instância, agora vai subir para o Tribunal Superior Eleitoral e a gente não sabe como que vai se comportar aí o pleno do TSE. Ele deve buscar uma liminar de efeito suspensivo para conseguir ser diplomado e empossado enquanto discute essa questão. Isso pode ou não ser deferido aí pela Justiça, então nós temos que aguardar. Pode ser que Getúlio entre para a lista dos que ganham, mas não levam, né? É um município importante, muito, né, na economia do estado. E acaba sendo uma derrota para o atual prefeito, Érico Piana, que apoiava o Dr. Paulo. E aí agora, colíder, a gente encerra então mais uma cidade importante com 52% de votos para Noboru Tomiyoshi. Ex-prefeito também. PSD, 8.622 votos. Também era esperado, ex-prefeito, né? O grupo do ex-deputado Nilson, aliás, o grupo não, ele não está na disputa, né? E o que se falava era que, de fato, o Noboru seria reconduzido, tendo em vista que ele já foi prefeito. Não trouxe nenhuma surpresa o resultado lá, não. O segundo lugar ficou com Luiz Salgueiro, do DEM, com 28,89%, 4.790 votos. Num panorama geral, essa eleição ela trouxe algumas surpresas e vai ter muitas pautas ainda pela frente aí, né, Patrícia? Muitas pautas. A gente verificou já em algumas listas que alguns vereadores que tradicionalmente se elegiam em Cuiabá, em Rondonópolis, ficaram de fora. Então, assim, houve uma renovação bem interessante dentro das câmaras. A reorganização partidária também vai ser grande. A gente não fez a contabilização, mas vai ter lá no RD News já dos 141 municípios. Mas, assim, olhando rapidamente, a gente percebe que o PSD vai continuar muito grande, que é o partido do vice-governador. O PMDB também continua forte e talvez o governador saia aí com algumas derrotas muito importantes. Perdeu em Rondonópolis, que ele não queria, né? Conseguiu aí no sufoco passar com Wilson Santos, mas tem várias cidades importantes que o grupo de oposição, que lógico, já está pensando em 2018, já está pensando na disputa a governador, as cadeiras de Senado, sai aí fortalecido para fazer barulho. Então vamos aguardar. Vamos aguardar os próximos capítulos. Obrigada, Patrícia, pela análise, esse bate-bola aqui, que eu acho que é tão importante, né, para o nosso internauta saber desses bastidores. E aí as pessoas vão poder continuar acompanhando no RD News. Né? Claro, fique com a gente. Vão ter várias matérias aí sendo publicadas pelo RD News, várias análises. Depois o RDTV vai trazer também aí analistas políticos para comentar. E aos poucos a gente vai decifrando aí esse novo cenário. É isso mesmo. Então, continue acompanhando conosco o RD News, o RDTV. Você pode ver ali a apuração dos vereadores e todo o trabalho de acompanhamento aí junto ao TRE, junto aos partidos, segundo turno vindo adiante, né? Continue com a gente. Obrigada pela sua presença aqui e acesse rdnews.com.br.